Oi, tudo bem? Quer passar no mestrado? Essa live foi feita pensando em você. Eu vou falar hoje sobre o que você precisa pensar em relação ao mestrado que você pensa em fazer. Quais são os critérios que você precisa levar em consideração para definir o programa de mestrado que você quer fazer, que você vai concorrer e que certamente você vai ser aprovado. Ok? Não pense aí como algumas pessoas que querem fazer qualquer tipo de mestrado, se inscrevem em qualquer tipo de seleção. Então, existem mestrados acadêmicos, mestrados profissionais, mestrados no Brasil, mestrados no exterior, mestrados presenciais, mestrados à distância, mestrados em universidades públicas, mestrados em instituições privadas. Eu vou falar, independentemente do programa de mestrado e de onde você vai concorrer, o que você tem que pensar, quais são os pontos que devem ser levados em consideração na escolha desse mestrado para que você tenha o melhor desempenho durante a tua preparação e especialmente para que você tenha o resultado que é o que você quer, que eu quero, enfim, que todo mundo quer, que está aqui no plano ideal, que é a tua aprovação. Beleza? Fica ligado aqui nessa live. Você que está entrando, né? Todo mundo que está aqui já, que entrou, já me acompanha. A Cris está aí, a Carolina Neiva também, a Michele, o professor Osmar. Galera que está sempre aqui comigo, já manda para os amigos, clica no aviãozinho, compartilha com quem você acha que pode precisar desse conteúdo, que também está aí pensando em concorrer a uma seleção de mestrado, que tanto deseja essa aprovação e o sonho de ser mestre. Lembrando sempre que, para além do Instagram, eu tenho o meu canal no YouTube, Professor José Neto, e também tenho o meu canal no Telegram, tá? E minha página no Facebook. Então você pode me encontrar em todas as redes sociais, outros conteúdos, para além de processos seletivos, mais específicos sobre a metodologia da pesquisa, sobre projeto de pesquisa. Enfim, se você me encontrar aí nas redes sociais, for atrás, você vai me encontrar e vai também encontrar outros conteúdos de muito valor que vão te ajudar certamente na tua caminhada rumo à tua aprovação de mestrado, tua aprovação do doutorado, na tua caminhada durante o teu curso de graduação, teu curso de pós-graduação, mestrado, doutorado. Beleza? Vamos falar sobre isso. Carolina Neiva está aqui, Michelle, amei as cores. Hoje eu tô de camisa... A Cris falou que eu tô de abadá. Eu tô praticamente de abadá, né? Vamos lá, vamos compartilhar. A Carol disse que eu caprichei no cabelo e no perfume. Exatamente. Hoje eu passei óleo essencial de laranja, tá? Então eu tô aqui só óleo essencial de laranja. Aqui que amou a camisa. Obrigado, gente. Vamos lá. Seguinte. Ao longo dessas lives da imersão, você que está aqui me acompanhando sabe que eu toquei sobre mestrado acadêmico, mestrado profissional, falei um pouco sobre algumas estratégias, algumas coisas que você precisa pensar, estratégias, para a tua escolha e definição em que mestrado você vai concorrer. Mas o dia de falar especificamente sobre isso é hoje. É hoje que eu vou aprofundar realmente sobre esses pontos que eu fui pincelando e falando timidamente ao longo das outras lives temáticas aqui da imersão. Beleza? Como eu falei agora há pouco, existem diversos tipos de mestrado, se você for pensar. No Brasil, no exterior, acadêmico, profissional, instituição pública, privada, à distância, presencial, tá? Enfim, qual é o mestrado que eu vou fazer? Dentro dessas modalidades, primeiro, qual que eu vou fazer e qual que é possível, né, de eu fazer, de eu me inscrever e concorrer. Então, primeiro, é um ponto importante que você precisa primeiro analisar. Vamos lá, eu tenho condições de concorrer em uma instituição privada e pagar uma mensalidade? Bacana, eu tenho. Ok, então você já tem isso muito bem definido. Você tem condições de pagar um mestrado em instituição privada. Beleza. Onde você mora? Existe esse mestrado e existe, né, o mestrado dentro dessa temática que você interessa? Existe esse programa de mestrado nessa instituição privada? Existe. Ok, beleza. Dentro desse programa de mestrado, dessa instituição que você já definiu, que vai concorrer, que de repente é o mais, dentro das suas possibilidades, é o mais próximo de você,
você analisou alguns pontos dentro desse programa que são importantes, como, por exemplo, a área de concentração do programa, as linhas de pesquisa do programa, as áreas de interesse do professor, dos professores que compõem esse colegiado desse programa de mestrado, são coisas que você precisa analisar. Para além disso, você precisa analisar também o que mais? Bom, como que é o funcionamento desse mestrado? Esse mestrado funciona, ele estipula com que você tenha que qualificar em determinado período, que você precisa defender em determinado período. Ele fala sobre como que é a defesa desse programa de mestrado. Ele fala, por exemplo, em edital, essa informação é acessível em relação, por exemplo, à questão de proposta de pesquisa, se você precisa escrever uma proposta antes da seleção, se essa proposta de pesquisa vai ser construída depois da sua aprovação. Então, são coisas que você precisa analisar. Ainda dentro do funcionamento do mestrado, você, por exemplo, sabe como que... quais são os créditos que são exigidos para que você conclua as disciplinas desse programa de mestrado? Todo programa de mestrado, também isso vale para doutorado, você precisa cumprir uma carga horária X, que a gente chama de créditos. São os créditos do mestrado. Cada disciplina do mestrado existe ali uma quantidade de créditos, tá? Essa quantidade de créditos é definida a depender de como pensam o colegiado, os coordenadores, enfim, quem construiu esse programa de mestrado. Então, quais são os créditos? Você sabe quantos créditos você precisa cumprir? Qual vai ser a dinâmica do cumprimento desses créditos? Ou seja, das disciplinas que você vai cursar. Por exemplo, você sabe se nesse mestrado, as disciplinas elas são em um período inteiro, se essas disciplinas podem ser cursadas de forma condensada, ou seja, se existe a possibilidade de você também cursar disciplinas dessa forma, em que você vai lá, durante uma semana, você cursa aquela disciplina, ou, por exemplo, em 15 dias você cursa essa disciplina, ou, por exemplo, o programa de mestrado ele tem um sistema de funcionamento de disciplinas em que você assiste a aula naqueles moldes das especializações. Já tem programa que funciona assim. Por exemplo, você faz disciplina na sexta-feira à noite, no sábado e no domingo. Então, assim, essas coisas que estão relacionadas ao funcionamento do mestrado, ao cumprimento de créditos, né, de disciplinas, a proposição de uma proposta, né, de pesquisa, de um projeto, o desenvolvimento do projeto, os prazos para qualificação, para defesa, qual que é esse produto final, a dissertação vai ser em formato monográfico, vai ser em formato de artigo. Essas coisas que a gente geralmente costuma parar para investigar e analisar depois que a gente é aprovado, eu, José Neto, considero que são coisas fundamentais que você precisa, né, observar já a partir de agora, na tua preparação para esse mestrado. Por quê? Porque eu imagino, você não analisou nada disso que eu falei para você. Aí você entra dentro do mestrado e você descobre que você não vai conseguir cursar essas disciplinas de forma condensada, que é o que você imaginava. É uma pós-graduação. Né? E aí, às vezes, por você não conhecer a dinâmica, né, da pós do stricto sensu, você ter vindo de uma lato sensu, de uma especialização que muito provavelmente você cursou as disciplinas, uma disciplina por mês, e você cursou ali em um final de semana, você às vezes entra no mestrado pensando que é dessa forma também que o mestrado funciona, e às vezes não é. Já tem mestrado que pensa dessa forma, que facilita a vida do aluno? Tem. Esses em que já proporciona as disciplinas condensadas. Mas uma boa parte dos mestrados ainda trabalham, né, e funcionam nos moldes tradicionais das disciplinas em bloco fechado, no semestre inteiro, de segunda a sexta-feira. Então, às vezes, por você imaginar que é uma pós-graduação, vai funcionar da forma como funciona ou comumente aí as especializações. E muito provavelmente não vai ser. Vai ser em bloco fechado, disciplina de segunda a sexta-feira, no semestre inteiro, tá bom? E aí você vai se ver, né, com um grande problema nas mãos,
que é tentar dar conta agora desse mestrado que você foi aprovado, ok? Para além disso, né, eu sempre falo para vocês aqui sobre rede social, para você estudar como que o programa funciona e tudo mais. Como que é o processo seletivo, a entrada nesse programa de mestrado? Você concorre para a vaga de um professor, você concorre para uma vaga geral dentro desse programa de mestrado. Eu tenho falado muito sobre isso nessas últimas lives, mas por que eu estou tocando novamente nisso nessa live, já que o tema é que mestrado fazer, o que você tem que levar em consideração. Por quê? Porque se você sabe que você está concorrendo dentro de um mestrado para a vaga de um professor X, isso quer dizer o quê? Que se eu estou concorrendo para aquele mestrado e eu estou concorrendo para a vaga do professor João, eu sempre gosto de falar desse professor João, né? Ele não existe, só existe na minha cabeça. Eu, José Neto, passei no mestrado e fiquei ali sob a orientação do professor João. Então eu preciso saber como que é esse professor João. Porque se o professor João ele não for aquilo que eu pensei, né, eu posso ter diversos problemas com esse professor João e isso ser, né, realmente uma pedra no sapato durante toda a tua permanência dentro desse mestrado. E você pode sim, de repente, ou desistir do programa por conta de uma relação conturbada com o orientador, ou porque você foi entregue, né, para a coordenação do curso. Isso acontece, os orientadores, eles têm essa autonomia. Se por algum motivo você não, como a gente fala, rezou na cartilha, né, do funcionamento do mestrado, porque você não fez isso que eu estou te falando agora e tenho te falado ao longo dessa imersão, que é conhecer o mestrado, você deu um passo, né, em falso, você topou numa pedra, fez uma coisa que não poderia ser feita dentro do mestrado, aquele orientador pode dizer o seguinte: olha, esse camarada aqui não tem um perfil, ele foi aprovado, mas eu descobri que ele não tem um perfil, eu não quero a orientação dele, eu não quero orientar mais ele. Aí ele te entrega para a coordenação do curso. E aí você pode receber a orientação de um outro professor que de repente não trabalha com a mesma temática que você pensou em trabalhar quando se inscreveu dentro daquele programa. Aí vai ter um outro problema, que é se relacionar com um outro professor que pesquisa sobre uma coisa completamente distante daquilo que você quer e vai ou já está pesquisando. Isso pode gerar também aí um conflito numa outra dimensão, né? Agora o conflito na dimensão epistemológica da coisa, tá? Então, esses pormenores precisam ser avaliados, precisam ser levados em consideração por você quando você pensar em que mestrado vai fazer. Essas considerações elas são extremamente importantes, porque às vezes a gente é muito afobado, né? Eu quero muito passar no mestrado. E aí qualquer mestrado para mim serve, vou fazer várias seleções de mestrado, aqui eu passar, eu entro, faço e vou concluir meu curso. Não é bem assim. Eu, inclusive, tenho falado para vocês isso. Existe muita gente que quer entrar, muita gente entra, mas uma observação aqui bem grande: os processos seletivos estão cada vez mais rigorosos e é mais comum a gente encontrar processos seletivos em que as vagas não são preenchidas, por conta dessa rigorosidade no processo seletivo, né? Por exemplo, mestrado que abre 20 vagas e tiveram 300 pessoas concorrendo. Mas dessas 300 pessoas inscritas, né, concorrendo a essas 20 vagas, só 15 conseguiram realmente a aprovação. Prof, e as outras 5? Por que eram 300? Quer dizer que não... Por que não completou as 20 vagas? Porque na perspectiva dos avaliadores, aquelas pessoas que estavam concorrendo, as outras 300, ou as que chegaram até a última fase eliminatória, elas não tinham, né, só as 15 realmente que tinham condições e se enquadravam no perfil que aquele programa de mestrado ele busca, né? Então é muito comum a gente já encontrar muitas seleções fazendo realmente uma peneira, porque é a busca incessante pelo melhor perfil para dentro daquele programa de mestrado. Porque eles não querem aprovar candidatos que possivelmente vão dar trabalho, vão desistir. Isso pode prejudicar
o desempenho desse programa de mestrado junto aos órgãos que avaliam esse programa de pós-graduação. Tá? Também já comentei um pouco sobre isso aqui ao longo das lives. Então, essas coisas elas são extremamente importantes. Né? Eu conheço pessoas que conseguiram entrar e que desistiram por diversos fatores. Desistiram por conta desse problema de relação com o orientador. Tá? Então, eu tive pessoas conhecidas que desistiram por conta dessa falta de relacionamento, né? Do bom relacionamento com o orientador. Conheço pessoas que desistiram da pós estricto sensu por conta de não ter se atentado para essa questão do desenvolvimento da pesquisa, tá? Não ter se atentado, por exemplo, que dentro de um mestrado essa pessoa precisa qualificar. Ela precisa qualificar dentro de um prazo estabelecido. E quando você é bolsista, eu já falei de bolsa aqui em outra live, quando você é bolsista, você tem que cumprir tudo isso à risca mais do que todos os teus outros colegas. Porque qualquer coisa você pode perder a tua bolsa. Então, por exemplo, qualificação tem que ser no mês X, há tantos meses da tua entrada no mestrado. Se você é bolsista e não qualifica nesse período, você pode perder a tua bolsa, tá? E isso conta ponto negativo para o teu orientador, frente aos outros orientadores, ao colegiado. Isso conta ponto negativo para o programa de uma forma geral, porque isso são fatores que mostram o desempenho do programa. E você faz parte do programa. Então isso vai ser complicado. E eu conheço pessoas que desistiram porque não se atentaram para isso. Para o funcionamento do mestrado em relação não só à questão de disciplinas, porque você cumpre disciplinas obrigatórias, disciplinas optativas, porque você precisa fechar aquilo que eu te falei agora há pouco, fechar os créditos, que é importante, e, para além das disciplinas, você precisa desenvolver a tua pesquisa. No mestrado acadêmico, a tua pesquisa vai gerar uma dissertação. Essa dissertação pode ser produzida e defendida em formato monográfico, que é o clássico, o tradicional, ou pode ser defendido em formato de artigo. Tá? Você veio, por exemplo, de uma graduação clássica, onde você defendeu um TCC em formato monográfico. E aí você cai dentro de um mestrado onde a dissertação, né, que é cobrada, que você produza, seja em formato de artigo. Aí você fala, e agora? Como é que eu vou fazer? Porque a lógica, apesar a lógica é a mesma, mas a estrutura é um pouco diferente. E você tem que pensar de uma outra forma quando você senta para produzir essa dissertação em formato de artigo. Então, isso são pormenores, como eu falei, que vão fazer diferença. Você precisa estar ciente e consciente disso agora, já durante a tua preparação. Então, assim, para além de você estudar para a prova escrita e tudo mais, você precisa conhecer essas questões que envolvem o mestrado que você quer entrar, para definir realmente se é ele que você vai fazer, se não vai fazer, quando vai fazer, né? Porque às vezes eu trabalho e o único mestrado que tem próximo da minha cidade é um mestrado acadêmico, e é um mestrado acadêmico onde as disciplinas não são condensadas. E eu estou num contrato, e eu preciso muito estar nesse contrato, porque eu preciso ganhar dinheiro e me sustentar. Né? Então, por mais que eu passe com bolsa, mas ainda vai ser complicado cursar esse mestrado. Tá, beleza. Então, vou esperar um pouco mais esse meu contrato que eu estou aqui acabar, para depois sim eu concorrer ao mestrado. Mas durante esse período que eu não estou concorrendo, eu estou me preparando, eu já estudei como que o mestrado ele funciona, tá bom? Bom, vocês estão vendo aqui na tela do meu celular essa página, plataforma Sucupira. Essa plataforma eu sempre mostro para os meus alunos, né? É plataformasucupira.caps.gov.br. Quem está assistindo a gravação dessa live pode ser que não consiga ver a projeção que eu estou fazendo agora, tá? Mas é só entrar nesse site sucupira.caps.gov.br. Quem é meu aluno já sabe, né, já conhece, né, esse site. Eu entro no site, mostro para os alunos, a gente interage, né, a gente faz algumas simulações aí. E dentro dessa plataforma, existe essa seçãozinha aqui embaixo chamada Cursos Avaliados e Reconhecidos. Então, nessa seção de cursos avaliados e reconhecidos, você pode ter acesso
as informações de todos os programas de mestrado e também os de doutorado, para quem está aqui na live e está pensando em um doutorado, você pode ter as informações de todos os programas de mestrado e doutorado reconhecidos e avaliados aqui no Brasil, tá bom? Então, por exemplo, eu quero fazer um mestrado numa instituição que é à distância, porque passou aqui no meu Instagram, no meu Facebook, a propaganda, eu vou ganhar uma bolsa e tudo mais. Eu também já toquei sobre isso com vocês aqui em outras lives, né? Você ter muito cuidado aí, esses mestrados EAD, em funcionamento no Brasil, a gente ainda não tem nenhum 100% à distância, tá bom? A maioria desses que passam aí patrocinados para vocês, eles são fora do Brasil, né? São mestrados estrangeiros. O grande problema dos mestrados estrangeiros é o reconhecimento desse diploma aqui no Brasil. Então, toda vez que isso for vendido para vocês, um mestrado à distância, diploma reconhecido, não sei o quê, você tem como dar um de espião, perito. Como que você vai ser o seu espião e o perito? Entrando nesse site, exatamente nessa seção de cursos avaliados e reconhecidos e fazendo a busca exatamente por esse programa, por essa instituição, por esse programa, seja ele de mestrado ou de doutorado, e você vai ter aí todas as informações que você precisa, você vai encontrar aqui na plataforma Sucupira, tá bom? Por exemplo, qual é a nota desse programa? Então, por exemplo, eu quero decidir escolher um mestrado a partir da nota. Eu não vou fazer um mestrado nota 3. Ou você pode encontrar, por exemplo, aqui na busca, quando você entra, tá? Infelizmente aqui pelo Instagram eu não consigo mostrar para vocês, mas só fazendo uma observação. Dos dias 24 aos dias 28, eu vou fazer a oficina mestrado aprovado. Oficina é uma coisa mais prática, então a gente vai poder realmente entrar na plataforma e mostrar algumas coisas que eu mostro só para os meus alunos, para vocês, lá na oficina. Inclusive, só lembrando, para quem ainda não está inscrito, se inscreva, beleza? E aí, quando você entra aqui, você vai ver, por exemplo, nota, aí tem uma letrazinha A. Essa letra A, muito provavelmente, é porque esse programa ainda não, ele é muito recente, ele não tem ainda uma nota, né, numérica, ele não tem nem a nota mínima ainda, que é o 3. Mas isso não significa que não é um mestrado para você concorrer, tá? Como todo novo programa, obviamente, ele vai passar logo depois do 24º mês por uma avaliação, né, pela CAPES, e ele vai receber uma nota, e aqui no Brasil a gente pode ter notas de 3 até 7, tá bom? Então, eu não quero fazer 3, eu quero fazer um mestrado top de linha, 5, 6, 7. Bom, qual é o critério para eu escolher meu mestrado em relação à nota? Bom, isso é muito pessoal e o que eu sempre falo para vocês aqui também, que é a questão de, quando eu penso a longo prazo, quando eu penso daqui a 10, 15, 20 anos, onde eu quero estar, qual instituição eu quero estar, por exemplo, dando aula, sendo pesquisador. Então, essas coisas aí é que você vai, né, sentando, analisando tudo isso, fazendo projeções para o teu futuro, você vai decidir se vai optar por um programa hoje de mestrado com nota mais baixa ou com nota mais alta, tá bom? Aonde você está também, algumas regiões do Brasil, essa questão de nota, ela é muito forte, tá bom? Por exemplo, aqui no Nordeste, para quem não conhece, sabe, né, eu sou nordestino, aqui no Nordeste, dentro de cada capital você vai ter os programas de mestrado. Alguns programas de mestrado levam muito em consideração essa questão de nota, outros nem tanto, né? Por exemplo, alguns programas de doutorado, né? Porque você está escolhendo o mestrado para depois fazer um doutorado. Então, alguns programas de doutorado, às vezes, olham um pouco desconfiado, né, em relação à nota do mestrado que aquele candidato ele fez. Então, isso pode acontecer, a depender do programa de doutorado que futuramente você venha a fazer, né, eles analisarem a nota do teu mestrado, de onde você veio. Algumas regiões aqui mesmo no Nordeste, a questão de pesquisa em algumas áreas é mais forte, e aí nessas áreas onde a pesquisa é mais forte, esse critério produtivista também é levado em maior, né, de forma mais rigorosa. Por exemplo, eu posso falar muito bem, né, assim, com toda certeza da minha área. Na minha área, que é etnobiologia, no Nordeste a gente tem um polo muito grande de pesquisa que é em Pernambuco, especialmente em Recife.
tá bom? Então, por ser um polo, ou seja, se produz muito pesquisa em etnobiologia lá, esse critério de nota, de quadros de revista, esses critérios produtivistas são muito, são levados muito em consideração, né, nesse local. Em termos de Brasil, de uma forma geral, a região sul e sudeste também leva isso muito em consideração, a questão das notas, esses critérios produtivistas. Então isso depende muito aonde você está, para onde você quer ir, a tua projeção para o futuro, não é isso? Então isso aí você vai levar em consideração. Mas aqui nessa plataforma, você vai encontrar, né, todas as informações que você precisa em relação ao mestrado que você quer concorrer. Nota, endereço do site, até o telefone da coordenação, o e-mail do coordenador, tudo que você precisa você encontra aqui, beleza? Para você tomar as suas decisões em relação ao programa de mestrado que você quer concorrer, tá? Aí você entra no site do programa, você vai analisar o que eu falei do início da live, sobre área de concentração, linha de pesquisa, área de interesse dos professores, enfim, fazer o que eu sempre falo para vocês, que eu chamo de dever de casa, né, que é conhecer realmente o programa, para decidir, você tomar a decisão. Lembra que eu sempre falo também de autonomia e identidade? Você que escolhe o mestrado, não é o mestrado que escolhe você, tá bom? É você que escolhe o mestrado que você quer concorrer. E tenha muito cuidado com, eu vou fazer qualquer tipo, várias seleções ao mesmo tempo que eu quero entrar no mestrado. Lembra sempre o seguinte, que quem não tem isso decidido, né, não tem o mestrado certo, provavelmente vai se dar mal e vai conseguir uma reprovação nesses programas, nessas seleções que está concorrendo. Porque você precisa ter certeza do que você quer, você precisa ter certeza e você precisa ter a coragem de bancar a tua decisão por concorrer ao mestrado X e não ao mestrado Y e as consequências de você se colocar na concorrência desse programa de mestrado, tá bom? Isso é muito importante. Quando eu olho para o programa de mestrado e eu vejo que as etapas são muito longas, existem várias etapas eliminatórias, várias etapas classificatórias, o nível de exigência nessas etapas ele é alto, porque eu já conversei com as pessoas, eu analisei a fundo, enfim, eu fiz o dever de casa que o professor Joneto pediu que eu fizesse. E aí, eu estou assumindo o risco, né, de concorrer a esse mestrado. É um ponto importante que você precisa avaliar. E as consequências disso. Porque se eu estou concorrendo ao mestrado, que eu sei que tem etapa X, Y, Z, como que funciona, eu avalio que é um processo longo, às vezes demorado e tudo mais, eu tenho que saber que eu preciso abdicar de muitas coisas para eu conseguir a minha aprovação dentro desse mestrado. Tá? Agora, né, se não, eu não quero fazer outro mestrado por conta disso. Então, assim, o que eu quis trazer para você aqui nessa live é essa reflexão em relação a que você não só diz assim, eu vou fazer esse mestrado, mas eu vou fazer esse mestrado por conta dessa lista de questões aqui, que eu sentei, que eu analisei ponto a ponto, e a partir desses pontos todos, eu cheguei à conclusão, porque eu sou uma pessoa que tem identidade e autonomia, eu sou um estudante pesquisador, e eu vou fazer esse programa de mestrado. Independentemente de onde ele é, independentemente da nota, independentemente de como que é o processo seletivo, se é fácil na minha perspectiva ou difícil na minha perspectiva, isso não existe. Mas nunca queira sair por aí fazendo todas as seleções de mestrado, porque você não é nem criança, né? Criança que quer tudo, várias coisas ao mesmo tempo. Chocolate, bombom, né, sorvete. Não, é uma coisinha de cada vez. É uma seleção de cada vez e tendo a certeza do porquê você está concorrendo a essa seleção de mestrado. Isso é extremamente importante, tá? Deixa eu ver lá o que vocês estão comentando antes que eu dê continuidade. O Rodrigues Fábio colocou assim, o mestrado em Portugal é mais fácil a revalidação do que o mestrado do Paraguai? Depende da instituição, tá bom, Rodrigues? Existem instituições, né, portuguesas, porque existe esse pacto Portugal-Brasil. Algumas instituições, né, você consegue esse reconhecimento de forma mais rápida.
Mas você tem que ver também que instituição é essa. Mas existe o Pacto Portugal-Brasil, então, em tese, seria mais fácil. Mas não é tão fácil assim também. A Zélia Silva colocou assim: desejo fazer na área de dificuldade de aprendizagem. Beleza, Zélia. Então, bola para frente. Vamos lá. Faça tudo que eu comentei aqui nessa live para bater o martelo realmente e já começar a tua preparação. O Hugo perguntou: e as bolsas? Então, Hugo, eu falei de uma live específica sobre bolsas, mas só para pincelar aqui essa tua pergunta, né? Que essas bolsas, os programas de mestrado não têm bolsa para todo mundo, isso aqui é um fato, e que essas bolsas vão vir de instituições de fomento. Em geral, os mestrados, eles recebem bolsas da CAPES, do CNPq e das fundações de amparo à pesquisa, tá? Então, quando você pensa em concorrer em um mestrado, você também tem que avaliar isso. Eu quero fazer um mestrado só se eu tiver bolsa, se aquele mestrado tiver bolsa para me oferecer, porque eu não tenho condições de bancar na minha pesquisa ou de me bancar só estudante de mestrado nesse período que esse mestrado está acontecendo, eu tenho que saber disso antes. Então, um dos critérios que você pode, estudando como que o mestrado que vai te dar um norte, se você vai ter bolsa ou não, mesmo se você não entrar em contato com as pessoas, sabendo a nota do programa de mestrado. Programas de mestrado com nota mais baixa tem menos, em tese, né, tem menos bolsa do que os programas com nota mais alta. Mas eu sempre recomendo que você entre em contato com as pessoas que estão dentro desse mestrado para certificar como que é a distribuição de bolsa, porque essa distribuição vai ser diferente, né, às vezes um pouco diferente, a depender do programa de mestrado, tá? Luiz, que está excelente, valeu, Luiz. Bruna. Vamos lá, ver se vocês têm perguntas. Entrou, mas não conseguiu entender. Entendi. Então, Hugo, oficina mestrado aprovado, eu vou entrar nessa plataforma na oficina. O que levar em consideração quando escolher o mestrado? Tudo isso que eu estou falando, né, Luiz? Tudo que eu estou falando desde o início da live. A Cris colocou: acredito que é importante ter maturidade e saber contornar os problemas. Isso em relação a relação com os orientadores, né? Exatamente, tá? Se fala muito, né, da questão dos orientadores de mestrado, doutorado, a relação difícil, realmente muitos mestrandos e doutorandos têm uma relação difícil com seus orientadores. Não é todo o programa de mestrado você vai encontrar um orientador pai, um orientador mãe, né, que vai segurar na tua mão e tudo mais. E aí eu venho falando ao longo da imersão sobre isso, né, da importância de você ter essa maturidade também na hora de você concorrer a uma seleção de mestrado. Eu falei a questão de idade, vocês perguntaram aqui ao longo das lives, eu tenho mais idade, e outras pessoas, eu tenho menos idade, isso vai interferir? Não interfere. Mas quando eu falo de maturidade, no sentido de, independentemente da tua idade, de você fazer isso que a Cris está colocando. Você saber contornar os problemas que são normais. É uma nova vida, é um novo ciclo, né, que vai iniciar na tua vida. São relações novas que você vai estabelecer e você vai ter conflitos com colegas de mestrado, você vai ter conflito, às vezes, com coordenação por alguma questão, mas é isso que a Cris colocou, você saber contornar, né? Eu lembrei de uma questão, né, quando o Hugo perguntou da questão de bolsa. E eu lembro bem, quando eu entrei no mestrado, né, que eu fui aprovado em segundo lugar. E eu consegui o direito à bolsa, porque na época acho que eram 2 ou 3 bolsas que tinham mestrado, né, para a minha turma inicialmente. E aí, vocês já viram aqui nas lives, né, falando que nessa época eu trabalhava e tudo mais. E aí, uma das pessoas que estava na lista, era a 4ª pessoa colocada na lista, em tese ela não iria receber bolsa, porque nós já tínhamos, né, o primeiro, o segundo e a 3ª pessoa colocada, só tinha 3 bolsas, a 4ª pessoa não ia receber bolsa. E essa pessoa, eu fiquei sabendo depois, que essa pessoa foi na coordenação do mestrado falar que eu era professor contratado
da Universidade Estadual e do Instituto Federal. Ou seja, como eu era professor, eu não tinha direito à bolsa. E nisso eu perdi a bolsa do primeiro mês, porque essa pessoa ficou com a bolsa. E o mestrado foi acontecendo, e eu naquela loucura, né, de trabalhar, estudar, nem me toquei para isso. E um mês depois foi que aí o coordenador me procurou para perguntar realmente se isso era verdade, se eu ia abdicar, né, da minha bolsa, o que eu ia fazer. Eu falei, não, eu vou ficar com a bolsa. E aí essa bolsa, aí surgiu uma outra bolsa, né, uma quarta bolsa, e essa bolsa veio para mim. E isso foi um conflito logo no primeiro mês de mestrado com uma pessoa que era colega de turma minha, entende? Então essas coisas acontecem, porque é um novo ciclo, são novas relações. Você precisa saber contornar isso, né? Nada é perfeito. Exatamente. Vamos ver aqui. A Isla colocou assim: para não ter problema com bolsa de mestrado, é necessário ter quantidade mínima de disciplinas no período, caso o aluno queira adiantar alguma. Exatamente, você também tem isso. Cumprir créditos, né? A gente fala muito nesse termo na pós-graduação, estricto sensu, créditos. Cumprir determinada quantidade de créditos num determinado período, fazer a pesquisa de campo, fazer estágio docência e defender tua qualificação no período que é estipulado em regimento interno. Então, esses pontos são importantes você levar em consideração e cumprir a risco se você é bolsista e você não quer perder a tua bolsa, tá, Isla? Esses critérios, eles vão ser diferentes, né? A depender do programa de mestrado. Isso tudo é definido internamente. A Dani, que tema show de bola, tá aí. Rodrigo, a CAPES já aprovou a mestrado EAD? Até onde eu sei, Rodrigo, não. Até onde eu sei, esse ano, a CAPES está analisando os projetos. Quando você quer abrir um novo curso, você precisa, instituição, né, que é proponente, você precisa ter um projeto daquele curso. E a CAPES já recebeu vários projetos de mestrado EAD, e esse ano é o ano de avaliação desses projetos. Então, até onde eu sei, nenhum desses projetos realmente foram aprovados e liberados para que turmas fossem abertas nessa modalidade, tá? O Rodrigo é de Fortaleza, muito bem. Boa noite, Ana. Vamos ver se vocês têm mais perguntas, tá? Hoje está muitos comentários. Bacana. A Dani, qual a sua opinião sobre mestrado nota 4? Eu acho que nota 4 é um mestrado bom, né? Não é a nota mínima, que é 3. Eu acho que fica na média, né? Então, eu não tenho nada, digamos assim, negativo para falar de um mestrado nota 4, né, Dani? Eu acho que é um mestrado que fica na média e ele uma coisa que a gente precisa avaliar, inclusive na plataforma Sucupira, a gente consegue fazer isso. Que é avaliar, por exemplo, quando que esse mestrado foi instituído, quando que ele foi, né, liberado pela CAPES, avaliado e reconhecido inicialmente, e ele está ali com turmas abertas. Se um programa está com turmas abertas por muitos e muitos anos e ele não conseguiu subir, né, nessas notas, isso quer dizer que aí sim talvez a nota 4 seja um ponto negativo. Mas se o programa ele é recente e ele está na nota 4, isso quer dizer que ele ainda está nessa fase de aprendizagem, de experimentação, para poder realmente, nas próximas avaliações, atingir notas mais altas, né? A Paty, entrando agora, primeira vez, tenho dúvidas sobre a definição do tema. Paty, eu falei que eu não ia adiantar tema de live, porque tinha gente copiando minha agenda, mas a gente vai falar sobre isso ainda essa semana, tá bom? Sobre isso que você perguntou. Mas no meu IGTV, aqui do Instagram, você clica no quadradinho do IGTV, você vai ver todas as lives da imersão e tem uma live específica sobre tema, tá? Vai lá. Delimitação, o Márcio da camisa.
Adriana, uma dica. E quando você pede opiniões ao orientador e ele não responde por mais de 15 ou 20 dias, e quando responde, não responde nada com nada. Adriana, você pediu uma orientação, tentou tirar dúvidas com o teu futuro orientador de mestrado, não é isso? Eu entendi isso. Bom, eu nunca recomendo que você entre em contato direto com o teu futuro orientador. Por várias questões, eu já comentei, né, aqui em live sobre isso e tudo mais. Mas eu acho que é um direito dele, não é de bom tom, não é educado você, né, não responder uma pessoa, mas se talvez fere um princípio ético dele entrar em contato com você, é um direito dele não te responder. Se ele responde, né, nada a ver com o que você perguntou, a gente tem duas situações. A primeira é, será se você realmente perguntou de forma clara? Como que foi a tua comunicação? Quais foram os gatilhos que você trabalhou ao longo desse e-mail que você mandou? Né? E outra coisa, né, será se você realmente fez a pergunta da forma como deveria ser feita e clara para esse professor? Uma outra situação é, talvez ele não respondeu, né, propositalmente, ele não quis te dizer, olha, eu não posso falar com você, eu vou meio que te dar uma enrolada aqui, né, para constar que eu respondi. É uma possibilidade. Também não é legal, não é de bom tom, mas é possível. Mas a princípio eu nunca recomendo você mandar e-mail para o teu futuro orientador de mestrado. E eu sempre, por exemplo, os meus alunos do meu curso, sempre que eles vão mandar e-mail, entrar em contato com algum professor orientador, nas situações que cabem, ou com alguma pessoa que faz parte do mestrado para adquirir alguma informação, eles já sabem que existe uma estrutura pronta, o que eles devem colocar no e-mail, como eles devem desenvolver. Enfim, eu explico isso tudo para os meus alunos do curso e isso tem feito realmente diferença para muitos deles, tá? A Cris colocando tem muita rasteira, tem mesmo. Ana tá aí. Kleber. A defesa da carta de intenção. Você tem alguma live falando acerca desse tema? Boa noite. Kleber, eu acho que tenho, mas é porque eu faço tanta live que eu não sei onde é que essa live tá. Se ela tá aqui no meu GTV, se ela tá no meu YouTube. Mas eu já falei sobre carta de intenção em algum momento, tá bom? O que eu posso te dizer aqui brevemente nessa live, a gente já está com 18h43, é que a tua carta de intenção precisa, né, ser uma carta realmente de intenção. Você dizer e deixar isso muito claro ao longo da tua carta, alguns pontos. Primeiro, quem é você, de onde você veio, né, quais são as tuas filiais, isso é muito importante. As pessoas esquecem de dizer, eu sou José Rodrigues de Almeida Neto, eu sou biólogo, eu tenho essa formação, minha experiência é essa, o meu currículo Lattes pode ser comprovado em anexo a este e-mail, ou a esta carta, isso, isso e isso. Quando eu sei quem é a pessoa, quem ela é, quem está na minha frente, o histórico dela, eu passo a ter uma maior confiança nessa pessoa. E uma outra coisa é a intenção. Por que realmente você decidiu escolher, né, você escolheu por esse programa de mestrado? Aqui ao longo dessa live eu dei vários gatilhos para vocês pensarem melhor sobre isso. E deixa isso claro. Por que você escolheu? Se você está concorrendo a vaga para um professor, por que você escolheu esse professor? Como que você vai contribuir para esse programa de mestrado? Isso precisa estar, assim, escancarado na tua carta de intenção. A ACB Coutinho está aí, obrigado. Paulo, para dar dicas para a bolsa na FAPESP. Paulo, na FAPESP especialmente eu não conheço quais são os critérios. Mas, em geral, os critérios para bolsas, independentemente da Fundação de Amparo, FAPESP, FAPEB, FAPEMA, ou outra instituição de fomento, CAPES, CNPq, whatever, o importante é você, candidato, conseguir o melhor desempenho ao longo do processo seletivo e ficar entre os primeiros. Então, posição, classificação da tua aprovação é um dos grandes critérios para você conseguir bolsa em qualquer instituição. E dependendo do edital de fomento, porque as fundações de amparo existe edital de fomento,
às vezes, a tua proposta de pesquisa, tá? Se está alinhada com esse edital de fomento. Luiz, eu tenho um vídeo falando de arguição oral, tá? Eu tenho. Tá no meu GTV também ou no meu YouTube. Gente, sempre que vocês... Eu quero alguma coisa que eu não der tempo de falar aqui em alguma live, não tiver live programada, vocês... São 2 locais que vocês precisam ir. No meu IGTV, para ver as lives salvas do IGTV, e no meu canal do YouTube, tá? Com certeza vai ter alguma coisa que serve para vocês. O Yuri, é possível acumular bolsa e outra fonte de renda? É admitido pela regulamentação? Yuri, talvez você tenha chegado recentemente. Na live da sexta-feira eu falei sobre isso, ela está salva no meu IGTV, tá? Mas, resumidamente, para ti, é possível sim, existe brecha na legislação. Você pode observar, você pode conferir isso também no site da CAPES, na seção de bolsas, e lá os PDFs que vem falando sobre a questão de bolsas e tudo mais. E alguns critérios são definidos pela instituição de fomento e outros, as instituições, os mestrados e doutorados, têm autonomia em relação a esse quesito também, tá? A Cris falando que a partir do conceito 5 o mestrado abre para doutorado. Ok, gente? Mai tá aí. Qual a orientação para entrar em contato com o futuro orientador? Para entrar em contato com o futuro orientador, vamos lá. Eu acho que eu tenho um live da imersão especialmente sobre isso, tá, Dani? Não vai dar tempo de eu falar de todos os critérios para vocês agora, tá? Mas o primeiro ponto, por exemplo, o primeiro, digamos, termômetro para eu saber se eu posso ou não falar com esse orientador é, em edital, isso é condição definida em edital. Por exemplo, eu preciso ter carta de aceite. Se eu preciso ter carta de aceite ser definida em edital, esse é um primeiro critério positivo no sentido de eu entrar em contato com o orientador. Se isso não é cobrado em edital, eu começo a pensar já no aspecto negativo, né, desse contato prévio com o futuro orientador. Tá? E aí a gente poderia dissertar aqui horas falando sobre isso. A Cris, não posso dar spoiler, não pode. Beleza, gente? São 18h47, né? Hoje eu teve até slide, né? Eu aprendi a fazer projeção de slide aqui no Instagram. Eu vi o pessoal fazendo nas lives que eu acompanho. E eu digo, gente, que chique, eu vou fazer projeção de slide também na minha live. Eu fiz uma, mas a gente vai ter coisas práticas realmente na oficina Mestrado Aprovado, que acontece de 24 a 28, agora de agosto, tá? No final do mês de agosto. Lembra sempre que é o seguinte... não consegui te responder aqui, eu vou deixar no meu story uma caixinha de perguntas, você vai lá e deixa a tua pergunta, eu vou respondendo ao longo do dia. Amanhã é quinta-feira, né? Quinta-feira. E amanhã tem live novamente. Depois de sexta-feira tem live novamente. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 18 horas. Ok? Espero todos vocês aqui. Deixem comentários, compartilhem com os amigos de vocês. Esse Instagram aqui, ele é construído por vocês. Também, né? Não só eu aqui entrando e tal. Vocês, a cada comentário, a cada pergunta, vocês contribuem, né, com as informações. Às vezes eu estou aqui em casa, gente, o que eu vou falar? Qual é a live que eu vou fazer? E aí eu fico batendo cabeça horas, pensando num tema de live. E quando eu abro uma caixinha de perguntas, que você sugere um tema, que você faz uma pergunta, isso é um start para eu gerar conteúdo para vocês. Então esse Instagram não é feito só por mim, mas ele é feito com vocês e para vocês. Beleza, gente? Brigadão, boa noite. Aproveitem esse final de quarta-feira. Quem já trabalhou, descansa. Quem tem alguma coisa para fazer, foco, né? E a gente se encontra amanhã às 18. Tchau, tchau. Boa noite. Fiquem com Deus.